Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado pela vida de cada um dos irmãos. Vou tentar pregar com pedestal, irmãos. Sabe que sou um baiano diferenciado. Geralmente o baiano é calmo, né? Eu acho que mamãe confundiu o estado quando eu nasci. Mas Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Amém? Glória a Deus por mais esse culto de missões. Estamos felizes de ver a congregação Betel avançando. Nós cremos que aquela construção física é apenas uma estrutura, um símbolo daquilo que vai acontecer espiritualmente naquele lugar. O nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, porque aquela igreja não é, aquela congregação que está sendo estruturada ali não é um sinal de riqueza nem de prosperidade, até porque nós decidimos investir em um lugar onde as almas são carentes e também as pessoas são carentes financeiramente, e é muito difícil a gente ver pessoas que querem investir aonde não vai ter um retorno financeiro, mas nós sempre vamos olhar pelo lado espiritual, e é por isso que nós temos visto a mão do Senhor prosperando esta obra, engrandecendo esta obra. Deus seja louvado pela vida do pastor Edilson, prazer conhecê-lo. O pastor Cícero sempre manda para mim suas postagens, e nós temos visto um homem de Deus ali que tem representado realmente a igreja e a família naquele lugar. Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, uma passagem bastante conhecida. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, capítulo de número 6, versículo de número 6, versículo de número 5, 6 e 7. Glória a Deus. Diz assim: E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Aonde caiu? E mostrou-lhe ele o lugar, e cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro, e disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Meus irmãos, podem sentar em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Irmãos, esta passagem diz respeito do profeta Eliseu e do crescimento da casa dos profetas, ou da casa dos filhos dos profetas. Nós podemos ver que foi dado início pelo profeta Samuel, e começou a trabalhar na vida de pessoas que tinham chamado profético, para que eles pudessem dar sequência. Samuel abre a escola de profetas, começa a instruir jovens, pessoas que tinham chamado para ser profeta, para que esses futuramente pudessem profetizar, porque ser profeta naquela época não era uma profissão, como hoje também não é e não pode ser. Ser profeta é um chamado de Deus, porque nós entendemos que profeta é aquele que é boca de Deus na terra. Ser profeta é diferente de um sacerdote, ser profeta era diferente de um levita, porque o profeta, ele recebia de Deus e transmitia para o povo. O sacerdote, ele recebia do povo e transmitia para Deus. Então o profeta, na maioria das vezes, a sua presença era para dar vitória ou trazer juízo, era para trazer vida ou para trazer morte. O profeta não era para estar confraternizando, brincando, profetizando chave, casa, bênção. Era muito raro isso acontecer. Prova disso é que em 1 de Samuel, quando nós vemos no capítulo 16, quando Samuel chega, a Bíblia diz que os anciões vão correndo à porta da cidade para o profeta Samuel e falar: é de paz a sua vinda, porque sabia que o profeta ia trazer bênção ou vinha trazer o juízo de Deus sobre aquele lugar. Então hoje é muito fácil as pessoas correrem atrás de profeta, porque nem sempre essa profecia vem de Deus, porque às vezes nós queremos ouvir aquilo que nos agrada, mas o verdadeiro profeta é aquele que traz o juízo de Deus, porque a maior finalidade de Deus
é a salvação da sua alma, é a transformação da sua vida, é a libertação dos meus e dos teus pecados. Então o Senhor sempre vai ir muito mais além do que a nossa carne precisa, do que a nossa carne almeja. A palavra do Senhor, ela sempre vai muito mais além daquilo que pedimos e daquilo que nós pensamos. Ela vai sempre no cerne do nosso ser, no âmago da nossa alma, para trazer cura, transformação e salvação. Aleluias. Então os profetas, eles eram, ou melhor dizendo, os futuros profetas, eles eram treinados para aprender a separar a profecia da emoção, porque às vezes a emoção, ela vai caminhar lado a lado com a direção de Deus, e muitas vezes nós tomamos o rumo da emoção, porque é um rumo que às vezes está mais fácil de ser tomado. E a emoção nem sempre vai levar-nos à concretização. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Porque quando nós abrimos o nosso coração, ou abrimos a nossa alma, nós vamos ser muito mais levados pelas nossas emoções do que pela razão, do que pela consciência. Então quando nós guardamos o nosso coração, nós não vamos ser levados por qualquer coisa. Então os filhos dos profetas, eles eram treinados para isso. Só que a Bíblia diz que Eliseu, ele quando está sendo trabalhado pelo profeta Elias, ele não fez parte da escola de profetas. Deus chamou ele de fora da escola de profetas e trouxe para junto do profeta Elias. Só que o profeta Eliseu, ele teve tanta sede, tanta fome de fazer as coisas para Deus. Ele tinha tanta sede que ele falou: Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Do espírito que está sobre a sua vida, eu quero o dobro. Eliseu não queria ser mais usado do que Elias. Ele queria ir mais longe do que Elias foi. Era como se ele chegasse para o pastor Carlos e falasse: pastor Carlos, a cada alma que o Senhor ganhou, ora por mim para que eu possa ganhar mais 2 para o reino de Deus. A cada vida que o Senhor profetizou, ora para que Deus me dê graça, para que eu possa profetizar para 2 vezes mais. O que ele queria é que o nome do Senhor fosse cada vez mais longe, fosse cada vez mais longe, fosse cada vez mais longe. Então a Bíblia vai dizer que Elias olha e fala: dura coisa tu me pediste, porque não é algo que eu posso te dar, é algo que Deus vai te dar. Mas se você vires a capa, se você vires quando eu for subindo, você vai receber a porção dobrada do meu Espírito. Porque a porção dobrada do Espírito, irmãos, não era somente ter unção, autoridade, ousadia e reconhecimento. Simbolizava também trabalho dobrado, problema dobrado, adversidades dobradas, tudo em dobro. Porque às vezes nós achamos que ser profeta é somente chegar para alguém, ou pegar o microfone na mensagem e falar: olha meu irmão, assim te diz o Senhor. Olha minha irmã, assim te diz o Senhor. Por trás dos bastidores há um preço a ser pagado. Há um preço que temos que pagar para que possamos exercer o chamado de Deus nas nossas vidas. Então o profeta Eliseu, quando recebe essa porção dobrada, ele estava consciente, ou ele estava ciente da responsabilidade que estava sobre os ombros dele. E a Bíblia diz que dos 7 milagres que Elias fez, biblicamente escrito, Eliseu fez 13, o 14º foi quando ele já estava morto, e quando pegaram o soldado morto e jogaram na cova, onde Eliseu estava morto, e o soldado ressuscitou. Era Deus mostrando assim: o que eu te prometi, eu te cumpro. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Se Deus permitiu você chegar aqui debaixo de uma promessa, é porque certamente Ele vai cumprir. Passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Aleluias! Irmãos, de repente a obra cresce, a obra se expande. Eliseu não era só requisitado para ir aos lugares onde Deus mandava, cresceu também a escola de profeta. E nós sabemos que o crescimento, irmãos, ele gera conflito, porque o crescimento é sinal de mais alimento, mais dormida, mais comida, mais guarida,
tudo começa a dobrar. E quando começou a crescer, ele observou que os profetas começaram a ficar apertados. E de repente alguém chega para ele e fala bem assim: olha, meu senhor, o lugar onde nós estamos é estreito, o lugar onde nós estamos morando é apertado, a gente não consegue mais nos locomover fácil, está ficando apertado as coisas aqui. E a Bíblia diz então que quando ele observa essa situação, ele entende que é preciso fazer alguma coisa para o crescimento. Só que o crescimento ele vai apontar pelo menos para 4 lugares. O crescimento ele tem que ser para baixo, o crescimento ele tem que ser para cima, o crescimento ele tem que ser para os lados, e o crescimento ele tem que ser para dentro. Nós precisamos crescer na oração, que quando nós descemos, é quando nós nos aprofundamos, é quando nós mergulhamos, é quando nós criamos raízes. Porque quando nós pensamos em crescer, ou pedimos a Deus para que nos prospere financeiramente, para que nos prospere psicologicamente, para que a gente possa evoluir apenas para cima, se esquecendo das nossas raízes, certamente o primeiro vento que vier, nós vamos sucumbir. Certamente o primeiro vento que vier vai nos derrubar. Por isso que antes do crescimento aos olhos das pessoas, precisamos crescer aos olhos de Deus. E o crescimento aos olhos de Deus é decrescimento aos olhos do homem, porque o homem vai olhar e vai ver sempre nós prostrados. O homem vai observar e vai ver sempre a gente descendo em oração. Mas enquanto nós estamos descendo, nós estamos criando raízes. Enquanto nós estamos descendo, nós estamos nos firmando. Porque, irmãos, quando nós criamos raízes para baixo, nós vamos começar a ter raízes para crescer. Por que que o cedro é uma das árvores que é mais difícil de cair? É robusta, é forte, porque a cada metro que ela sobe, a cada metro que ela vai para cima, é um metro que ela desce para baixo. Ou seja, o que ela tem de altura, ela tem de profundidade. A nossa raiz não pode ser somente, irmãos amados, para fora da terra. As pessoas não podem ver o nosso crescimento físico sem que haja um crescimento espiritual. Precisamos crescer na graça, sim. Também precisamos crescer no conhecimento. Ou seja, irmãos, a primícia do crescimento, a importância do crescimento sempre foi e sempre será a oração. Quando nós oramos, nós criamos raízes. Quando nós oramos, nós criamos identidade com Deus. Quando nós oramos, nós nos aprofundamos em Deus e temos forças para resistir o dia mau. Aí, irmãos, está o sentido de que muitas pessoas não crescem mais. Aí está o sentido de que hoje você vê alguém feliz na igreja, pula, roda, canta, glorifica, e de repente ela perde o emprego, a adversidade acontece, a enfermidade chega, ela para de ir para a igreja, ela para de orar, ela para de louvar, ela para de cantar, porque não tinha raízes profundas suficiente para suportar as lutas e as adversidades. Irmãos, é necessário termos raízes, porque o dia mau está aí. Nós vamos resistir o dia mau se estivermos firmados em Deus. Você vai sofrer, vai cair folha, vai cair galho, você vai perder alguns nutrientes, vai balançar, vai chacoalhar, você vai até envergar, mas aquele que está com as suas raízes firmadas, ele não vai cair. Vai balançar, vai chacoalhar a figueira, vai chacoalhar, mas não vai cair, porque quem tem raiz para baixo não cai, quem tem raiz para baixo não quebra, quem tem raiz para baixo não sucumbe, quem tem raiz para baixo balança para lá, balança para cá. De repente, quando o vento cessa, quando a tempestade passa, ele permanece de pé, porque está com as suas raízes firmadas. Aleluias! Tenha raiz, irmãos, tenha raízes. Hoje está tão difícil ter raízes que tem irmãos que nem raiz mais de igreja tem. Eu vi o pastor Adilson falando aqui, deu até aquela inveja santa, apesar que eu casei aqui, pastor, continuei aqui nesse ministério, mas ele falou: eu cresci desde pequenininho, assembleiano, minha mãe desde nova, é uma honra. Aí hoje, as pessoas olham, o pastor está trazendo uma mensagem que vai cavar para que você possa se aprofundar mais. Aí nós olhamos e falamos: essa mensagem eu não quero, esse discurso é duro demais para mim,
Eu queria uma igreja que eu podia ouvir uma palavra mansa. Eu queria uma igreja que queria ouvir uma palavra branda. Eu queria ouvir uma igreja, eu queria estar congregando numa igreja onde o pastor sempre me entende e a voz dele é mansa, é suave, é serena, igual a voz do pastor Carlos Renato. Às vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa vontade, mas me chama a atenção é que eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem que é chamado por Deus para que ele pudesse preparar todo um caminho para o Senhor chegar. Ele tinha a incumbência de preparar o caminho do Senhor. E o que me chama a atenção é que depois, irmãos amados, de 400 anos sem que alguém ouvisse um profeta pregando, de repente passa todo mundo falando: ó, tem um profeta lá, tem um profeta no deserto, tem um profeta no deserto, corre todo mundo lá. A Bíblia diz que todo Jerusalém e Judá iam para ouvir a palavra de João Batista, e de repente chega todo mundo. João Batista, eu imagino que talvez subiu no pedestal, ou ficou numa parte mais alta, e falou: varões galileus, meus irmãos, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Raça de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Está posta a raiz do machado, e toda alma que não se converter será ceifada. Irmãos, se um pastor prega uma mensagem dessa hoje, a maioria do povo ia falar: rapaz, aqui não dá para mim ficar não. Porque cavar raiz para baixo, irmãos, traz sofrimento. A árvore, ela não consegue nem sempre a terra fofinha para que ela possa aprofundar suas raízes, mas ela vai pouquinho em pouquinho, pouquinho em pouquinho, porque ela sabe que aquilo ali vai ser difícil, mas é essencial para mantê-la de pé no momento da tempestade. Então a Bíblia diz que a obra cresce, os profetas olham e falam: é necessário agora nós criarmos estrutura para manter o crescimento. E aí, fincada então as estacas, nós temos que começar a olhar para cima, pois como o servo de Deus aqui até leu, quando nós olhamos para Cristo, quando nós começamos a olhar para o Senhor, nós se esquecemos daquilo que está ao nosso redor. Um certo irmão chegou ao pastor e falou: pastor, eu queria pedir a bênção do Senhor, porque eu estou me desligando do ministério. Vou congregar em casa, porque eu percebi que a igreja tem isso, a igreja tem aquilo, o irmão fala disso, o outro irmão fala daquilo, situações assim acontecem, situações adversas acontecem. Então eu queria pedir a bênção do Senhor. O pastor falou: meu filho, mas você é muito útil aqui. Não, pastor, estou decidido, eu quero sair do ministério, eu quero congregar em casa, eu vou assistir os cultos pela internet, porque lá eu não vou sofrer. O pastor falou: tudo bem, meu filho, mas faz um favor para mim, pega esse copo de água, dá uma volta na igreja e traz aqui para mim. Ele pega o copo de água, deu a volta na igreja e trouxe para o pastor. O pastor perguntou para ele: o que é que você viu, meu filho? Ele falou: pastor, não vi nada. Mas você não conseguiu ver nada? Não, eu não consegui ver nada porque eu estava focado em não deixar a água do copo cair. Aí o pastor falou: você entendeu, meu filho? Quando você vai para a igreja para olhar as pessoas, você não tem tempo de ver a Cristo. Agora faça de conta que esse copo é Cristo. Quando você olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você não tem tempo para olhar porque o irmão errou, porque o irmão falhou. Você só vai ter tempo para orar pelo seu irmão, aleluia. Mas sempre eu vou olhar para cima, oh glória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos amados, eu não posso perder o meu tempo olhando para as fraquezas e tropeços dos meus irmãos. Eu preciso olhar para Cristo. Até porque você sabe qual é o sentido de igreja? Igreja é o símbolo de uma família, e todos nós temos família. Lá em casa eu tive o privilégio de ter 3 mulheres morando, e apenas eu, pequeno Azaf. Então a gente é pequeno número, a gente tem menos voz do que as mulheres. Então somos uma família de 5. Aí fora quando vem o restante. Mas aí você imagine 3 mulheres naqueles dias, com os temperamentos aflorados,
Asaf tem que correr para um lado, eu tenho que correr para o outro. Mas nós aprendemos a conviver dentro da mesma casa. Nós aprendemos a conviver juntos. Nós estamos convivendo juntos há 18, 19 anos, né, meu bem? Não lembro. Ixi, eu vou apanhar quando chegar em casa porque eu não lembro. Mas já passamos dos 18 juntos. Eu sei porque a Raíssa é mais velha, tem 18. Eu falei, então é daí para lá. Então, irmãos, a gente está esse tempo todo junto, discordamos, divergência de pensamento, às vezes um corre para lá, outro corre para cá, mas estamos sempre dentro da mesma casa. Na igreja é diferente, acontece alguma coisa que a gente discorda, eu vou sair, eu não gostei. Irmãos, a igreja é a preparação para ir para o céu. Se eu não aprender aqui na terra a conviver com o meu irmão, certamente não vai ter espaço para me conviver com ele nos céus. A igreja é um hospital da alma, aleluia. Nós estamos sendo tratados, assim como você precisa, eu também preciso, meu irmão precisa. Nós somos carentes, por isso que Paulo vai dizer que todo o corpo vai se ajustando pelas juntas e medulas. Aleluia, nós vamos se ajustando e Cristo vai sendo cabeça. Enquanto Ele for sendo cabeça, nós vamos tendo direção e vamos aprendendo a conviver uns com os outros. Isso é igreja. Igreja não é para a gente ficar todo mundo amiguinho, dando risada, batendo papo. Irmãos, igreja é para a gente vir cultuar a Deus, para a gente orar uns pelos outros, para a gente entender, Senhor, meu irmão pecou, ajuda ele. Não é para me olhar e falar, Senhor, eu não sou como aquele, eu não sou como aquela, não. As nossas raízes são criadas para baixo, o nosso crescimento também vai ser para cima, quando os nossos olhos estiverem firmados em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós olhamos para os lados, Mateus 22, 37, é quando nós entendemos que as vidas estão sedentas, que as vidas precisam, que nós precisamos amar as pessoas que são os nossos semelhantes. Nós precisamos entender que o amor a nós mesmos é demonstrado ao amor pelas pessoas. O amor a nós mesmos é demonstrado quando eu amo meu irmão. O amor a mim mesmo é demonstrado quando eu amo as pessoas. E o amor a Deus, o amor que eu tenho a Deus é demonstrado quando eu ajudo as pessoas. Por isso que ele vai dizer que nós temos que amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque é muito fácil alguém dizer que ama Jesus. É muito fácil alguém dizer que adora Jesus. Inclusive esses dias, essa semana eu estava até brincando com o Bruno, a gente indo para o trabalho, eu falei para ele, é interessante, eu vi isso em algum lugar, que as pessoas elas têm um costume de ter um time. No meio dos jovens tem isso, alguns irmãos também têm, e torce para aquele time. E o Asaf mesmo pequenininho, irmãos, ele é flamenguista roxo, irmão. Eu não sei quem aquele menino puxou, porque eu não ligo para futebol, e se falar mal do Flamengo, irmãos, dá ruim. Teve um dia que Raíssa teve a estratégia brilhante ela teve, de ligar o celular, botar a música do Corinthians e botar no ouvido dele dormindo. Ele pegou o celular dela, jogou na parede e quebrou. Eu falei, minha filha, como é que você faz um negócio desse sabendo que a criança é assim? Ela, mas eu não sabia que ia dar nisso, pai. O que eu quero chegar? Quem às vezes torce para um time, não canta um hino do outro time, não quer meia de vestir camisa do outro time. Aí nós somos cristãos, nós não queremos nem se misturar com os nossos irmãos, mas nós dizemos que nós servimos a Cristo, nós somos servos de Cristo, mas cantamos música do mundo, mas temos a atitude de pessoas do mundo. Nós estamos com a armadura de Deus, mas tendo a atitude de quem não serve a Deus. As nossas raízes têm que estar para baixo, mas a nossa visão precisa estar em Cristo, irmãos. Eu preciso olhar para Cristo, o meu louvor tem que ser para Ele, a minha adoração tem que ser para Ele. Eu preciso glorificar, exaltar e bendizer ao nome dEle. Eu não posso apenas louvá-lo, eu preciso adorá-lo. O louvor é aquilo que eu tributo a Deus diante das pessoas. Glória a Deus, aleluia, palmas, pulo, grito. Adoração é aquilo que sai lá de dentro. É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana: em espírito e em verdade. Na carne
não se adora. Na carne não flui, mas quando é em espírito, aí começa a ser de verdade. Aí Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, você entende, conhece, fala, sabe, conhece de Jacó, sabe disso, mas o Pai procura verdadeiros, tem que ser na essência, é verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, porque quando é em espírito é de verdade. Quando nós estamos servindo a Deus em espírito, irmãos, não tem tempo para olhar se alguém está ouvindo o que eu estou falando, se alguém vai olhar porque eu estou chorando, porque eu estou abrindo a minha alma para o Senhor. Quando é em espírito é em verdade, e quando é em verdade, Deus ouve e se levanta para dar vitória. Aleluia. Agora vem a hora, é que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Aleluia. O Pai está procurando. Se Ele está procurando, eu creio que Ele vai achar verdadeiros adoradores, que não é pelo grito, não é pelo brado, mas é pela essência. Aleluia. Não é pelo que Ele tem, mas é pelo que Ele é. É por isso que eu adoro, é por isso que eu amo, é por isso que eu glorifico a Ele, porque Ele me amou primeiro. Glória a Deus. Aleluias. Então precisamos crescer para os lados. O nosso crescimento não tem que ser apenas o crescimento que o mundo sempre nos ensinou. As pessoas têm que ver você crescer, as pessoas têm que ver você prosperar, as pessoas têm que ver você ser abençoado. E abençoado aos olhos do homem é quando nós conquistamos a casa, o carro, um emprego melhor. É quando conseguimos evoluir no nosso conhecimento. É quando nós conseguimos mudar de graus na escola. Isso não é bênção. Isso às vezes é resultado do seu trabalho. Porque assim como você prospera porque estudou, porque lutou, porque trabalhou até mais tarde, o ímpio também prospera. Sabe qual que era o sinal da bênção de Deus? Sabe o sinal da bênção das pessoas no começo da nova aliança? Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, elas pegavam seus bens, repartiam. Se elas tinham 3 casas, eu vou vender uma e vou ajudar os que têm necessidade. Se eu tenho várias roupas, eu vou repartir com quem não tem. Eles cresciam para os lados, e isso fazia com que houvesse um laço entre eles. E a Bíblia vai dizer: de sorte que não havia necessitado algum. O nosso crescimento não pode ser apenas para cima, não pode ser apenas financeiro. Eu não posso achar que é justo, que é claro, que é correto, enquanto eu prospero financeiramente, o meu irmão não tem nenhum alimento dentro de casa. Isso não é evangelho. Evangelho é quando eu sinto na essência. Paulo vai dizer: de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve usurpação a ser como Deus, que tendo forma de homem não usou a ser como Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, aleluia, e serviu as pessoas como servo. Se eu só me corrigir aqui que eu me embananei no versículo, irmãos, mas vai dar certo no final. Paulo está querendo dizer que o Senhor Jesus, mesmo Ele sendo Deus encarnado, sendo 100% Deus e 100% homem, Ele não usurpou de maneira nenhuma a ser Deus aqui na terra. Não, eu sou Deus, eu tenho que ser servido aqui, eu tenho que ser adorado aqui. Ele desceu para servir, e serviu com tanta eficiência e tanta eficácia, que no momento que os discípulos não quiseram ajudá-lo, ele foi, tirou a sua própria roupa e começou a lavar os pés dos discípulos. Porque no reino de Deus o maior é o menor, no reino de Deus o grande é o pequeno, no reino de Deus aquele que vai é aquele que ficou. Irmãos amados, o reino de Deus, irmãos amados, é diferente do reino da terra. Por isso que nós não podemos confundir a prosperidade com bênçãos espirituais. Não podemos, irmãos. Nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem, mas é para que nós possamos dividir com as pessoas. Lembra de Lucas capítulo 5? Quando Jesus, ele vai ministrar a palavra, a multidão começa a apertá-lo, ele vai vindo para a água, e ele não consegue mais ministrar. Pedro está lavando as redes, e ele vai para o barco de Pedro, prega a mensagem, fala: Pedro, agora afasta o barco da praia, vai um pouco mais para o fundo, vai para o mar e lança a rede.
A Bíblia diz que Pedro lança a rede, e quando Pedro lança a rede, de repente a rede não quer vir, porque vinha muitos peixes, e quanto mais ele tentava subir a rede, o barco ia para afundar. Quanto mais ele puxava a rede, o barco ia para tombar. E a Bíblia vai dizer então que ele chama outros barcos que estavam ao redor e reparte os peixes que ele tinha pegado, porque o evangelho é sempre assim. Enquanto nós vamos crescendo, irmãos amados, financeiramente, enquanto nós vamos crescendo espiritualmente, nós precisamos também crescer para os lados. As pessoas que estão ao nosso lado também precisam crescer, elas também precisam desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida. Então reparta, porque isso fará você nunca perder o sentido daquilo que é dos céus. A questão da repartição não está em você sair por aí dando à toa. Precisamos observar, infelizmente nos nossos dias, tem muito picareta, irmãos. Tem muitas pessoas que choram, que matam a mãe. Minha mãe morreu, que eu estou precisando. Aí quando você vai ver, é somente para tentar te emocionar. Então precisamos ter o cuidado, mas tenha um coração sempre voltado a olhar para aqueles que estão ao nosso lado. Não podemos passar de largo, não podemos achar que o que estamos fazendo é tão importante que não temos tempo para olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não quero nem ir tão longe de falar que as pessoas que estão debaixo das marquises, as pessoas que estão debaixo dos viadutos, as pessoas que estão morando nas ruas, às vezes nós não olhamos nem para o nosso semelhante, nem para o nosso parente. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Eu não consigo entender um evangelho que um irmão não fala com outro irmão. Eu não consigo ver um evangelho que alguém fala bem assim: eu não consigo perdoar tal pessoa. Eu não consigo ver um evangelho que nós não conseguimos amar as pessoas ao ponto de perdoá-las. Jesus vai contar uma história sobre isso. Ele fala que um homem tinha uma dívida, e essa dívida que esse homem tinha era impagável. E tinha um outro homem que devia para esse que devia para o rei. Ele, não tendo com que pagar, chegou para o rei e falou: rei, meu senhor, eu não consigo te pagar, eu não consigo te pagar, perdoa a minha dívida. O rei perdoou a dívida daquele homem que era impagável. Aquele homem, sendo perdoado pelo seu rei, saiu com perdão. Mas quando ele caminhou, irmão Martim, ele encontrou um dos seus irmãos que o devia. E a Bíblia diz que ele vai e aperta o seu irmão e oprime o seu irmão, e não perdoa a dívida do seu irmão. O rei fica sabendo disso, chama ele e fala: eu não perdoei a sua dívida que era impagável. Por que você foi perdoado, mas não pode perdoar o seu irmão? Você agora será lançado na prisão, nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Temos que ter o cuidado, não somente de crescer para baixo, não somente de crescer para cima, mas também de crescer para os lados, porque não podemos achar, irmãos amados, que sem perdoar nós vamos herdar o reino dos céus, porque nós não vamos. E a quarta coisa é olhar para dentro de mim, olhar para nós mesmos. Quem eu tenho sido, o que eu tenho feito, como eu tenho caminhado. Os nossos passos dizem muito ao nosso respeito. Jesus vai falar que de sorte, Mateus 6, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então eu preciso entender que muito daquilo que flui de mim vai daquilo que eu estou me alimentando. É muito fácil você ver as pessoas reclamando da situação que elas estão vivendo. Elas querem sair das drogas, querem sair da bebida, querem mudar a situação financeira, querem mudar de trabalho, mas não fazem nada para que isso aconteça. Eu trabalho com um cidadão que ele vive reclamando. Reclama. E nessas reclamações, eu perguntei para ele um dia: mas o que você faz para mudar? Se você sentar, cruzar os braços e ficar chorando, você vai continuar chorando, irmão. Mas se você decidir se levantar
olhar o que está errado dentro de você e começar a mudar, aí a mudança vai acontecer. Aleluia. Porque o que Deus quer, irmãos amados, é que nós começamos a mudança na nossa vida. Não é projetar para o ano que vem, não é 2024 o ano da mudança, da transformação, não, é hoje, o dia chamado hoje. Aleluia. Nós podemos até ter saído de casa cabisbaixo, desanimado, oprimido, deprimido, mas nós podemos decidir: eu vou voltar diferente, eu vou chegar na minha casa diferente. A Bíblia fala a respeito de uma mulher muito conhecida que tinha um fluxo de sangue. O pensamento dela em casa era: eu vou tocar em Jesus, e quando eu tocar nele, certamente eu serei curada. Ou seja, o pensamento dela era: eu vou até Jesus, vou voltar com Jesus e não vou ser mais uma enferma. Aleluia. A enfermidade teve data para começar, mas ela também tem data para terminar. No momento que você decidir se levantar e agir, Deus vai decidir se levantar para te abençoar, para te curar, para te salvar, para transformar. Quando nós decidimos a buscar Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, quando decidimos apenas ir, Deus se levanta para te exaltar. Aleluias. É preciso, irmãos, não podemos viver o evangelho de comodismo. Ah, Senhor, mas é assim mesmo. Ah, Senhor, mas é assim mesmo. Ah, Senhor, mas é assim mesmo. Irmão, não se conforme, não aceite isso. E se você aceitar, esteja contente, porque os murmuradores, talvez você não saiba, ele também não tem parte no reino dos céus. Aí a gente se preocupa tanto: não, Senhor, mas eu não traio minha esposa, não, Senhor, mas eu não discuto com ninguém no trânsito, nem o dedo mais eu dou do meio, porque antigamente era dedo para lá, era dedo para cá. Não faço mais isso, não, eu não solto mais palavrão, fico com o vidro fechado, cantando glória, glória, aleluia. Senhor, eu me converti de todo esse mal. Aí, irmãos amados, coisas pequenas, coisas bobas, vai impedindo o nosso crescimento espiritual. Às vezes estamos como aquela árvore. Jesus olhou para a árvore, falou: nossa, bonita, folhas belas, será que tem algum fruto? Foi olhar por dentro, por trás das folhas, da plumagem, não tinha nenhum fruto. Era de se admirar por fora, era beleza por fora, mas dentro de si não tinha nada que se pudesse aproveitar. Eu não preciso, nós não precisamos mostrar para ninguém a nossa maneira de servir, e muito mais, nós não precisamos fingir para ninguém que somos aquilo que nós não somos. O Senhor precisa olhar para dentro de mim, dentro de você, e ver alguém que está lutando pela transformação, alguém que está lutando pela transformação, pela cura e pelo renovo. Aleluia. Aí, irmãos amados, nós precisamos nos preocupar, porque dadas essas observações, agora é só marchar para crescer e avançar, irmã Gilmara. Vamos avançar, vamos crescer, vamos prosseguir, vamos ir avante, porque nós não podemos nos dar por conformados. Um homem por nome Edmund Hillary, ele tentou subir pela primeira vez o Monte Everest, e quando ele estava para cima do meio do monte, ele não teve mais forças físicas nem psicológicas e decidiu descer do monte, desistiu da sua subida. Algum tempo depois ele foi chamado para dar uma palestra, e quando ele subiu ao altar para dar a palestra, ele olhou para o lado e viu que do lado tinha uma foto do monte. Ele olhou para o monte e falou: monte, você parou de crescer, mas eu continuo crescendo. No dia 29 de maio de 1953, ele foi o primeiro homem a conseguir escalar o Monte Everest. Porque as nossas percas, as nossas derrotas não são sinal de decréscimo, é sinal de que nós precisamos nos aprimorar mais, nos estruturar mais, precisamos nos doar mais. Nós vamos conseguir evoluir, vamos conseguir crescer, vamos conseguir avançar. O segredo está em não parar, em não se conformar. Eu vou cavar para baixo, eu vou crescer para os lados, vou crescer para dentro, vou crescer para cima. Nós vamos avançar, aleluia. A obra de Deus, irmãos amados,
é para avançar, é para a gente ir. Vamos avante em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, de repente, voltando aqui para a mensagem, para que eu possa encerrar. A Bíblia diz que o servo chama Eliseu e fala: meu Senhor, a gente pode crescer o lugar onde nós moramos? Pode. O Senhor aceita vir conosco? Eliseu falou: eu irei. Porque quem é servo de verdade sempre vai querer ter o seu Senhor por perto. Quem é servo de verdade sabe que a maior alegria ele está trabalhando para o crescimento, trabalhando para o seu Senhor e sabendo que o seu Senhor está do lado. Sabe quem é o servo que ele sempre quer o Senhor do lado? Aquele que não é só crente quando está na igreja. É aquele que não é crente de uniforme, de farda. Porque às vezes, não que aqui não tem, claro, mas é só suposição, pastor Carlos. Às vezes os irmãos é obediente porque tem medo do pastor Carlos reclamar. Não. Oh, se eu postar essa foto o pastor Carlos vai reclamar. Não, mas se eu postar isso aqui, o pastor Carlos vai reclamar. A gente às vezes se preocupa com o pastor Carlos. Uma suposição, tá, pastor? Eu sei que os irmãos aqui são fiéis, nós somos de Jesus, eu quero acreditar assim. Às vezes nós se preocupamos com o pastor, com a líder, com o líder, mas se esquecemos daquele que morreu na cruz por nós. Se esquecemos que existem coisas, atitudes, pensamentos e palavras que entristecem o Espírito Santo de Deus. Nós não fomos chamados para servir ao homem, nós não fomos chamados para agradar o homem. Nós prestamos obediência aos nossos líderes, sim. Nós prestamos obediência, precisamos prestar conta do trabalho que estamos fazendo para eles, sim. Mas o nosso maior resultado, obediência, fidelidade e temor, tem que ser a Deus. E quem procura andar certo com Deus, ele sempre vai querer Deus por perto. Porque Eliseu aqui é um símbolo, como eu disse no começo da mensagem. O profeta era a boca de Deus na terra. Então Eliseu era um representante de Deus na terra. Então é muito comum aqueles que querem andar fielmente com o Senhor, tudo que ele faz, ele coloca o Senhor no meio. Ele quer que o Senhor esteja com ele, porque ele sabe que o Senhor estando com ele, vai dar tudo certo. Aí a Bíblia diz que de repente, irmão Robson, eles vão, e aí está todo mundo trabalhando, porque o gostoso da obra é assim, irmão, todo mundo trabalha junto. Pastor Carlos fala aqui, ó, sábado é limpeza dos varões, vem todos os varões, de pequena a grande, ô glória. É limpeza da mocidade, vem todo mundo. É limpeza do ciclo de oração, vem todo mundo. É uma bênção. Nem sempre isso acontece, né, irmão? Mas ontem também eu não vi, irmãos, os varões me desculpem. Eu não posso ser hipócrita de falar dos outros e eu não olhar para mim, tem que olhar para dentro. Ontem eu não vi, irmãos, o cansaço me derrubou. Mas voltando aqui para a mensagem, eu preciso ter esse cuidado de onde eu for, eu falar: Senhor, vamos comigo. Às vezes a pessoa está se sentindo sozinha, angustiada. Aí ela vai no celular, vai no aplicativo, vai em uma coisa, vai em outra. Ela abre isso, abre aquilo outro. Ela coloca no jogo, ela coloca naquilo. A alma dela está gemendo por Cristo. A alma dela está gemendo pelo Espírito Santo. Está pedindo, está ansiando, está se contorcendo dentro dela. E ela está procurando um artifício físico, quando a necessidade dela é espiritual. Irmãos amados, nós não podemos perder esse tempo. Irmãos amados, convide o Senhor para estar contigo. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, ó: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada eternamente. Fica, Senhor, o meu Salvador. Aleluia. Irmãos amados, o prazer do servo é ter o seu Senhor por perto. Aleluia. A alegria do servo é quando o seu Senhor está junto com ele. Aleluias. Vamos conosco. Eliseu falou: vamos.
E a Bíblia diz que quando eles estão trabalhando, empenhados no crescimento, a Bíblia diz que quando eles estão ali focados, derrubando madeira, de repente, o machado de um desses servos soltou e caiu na água. Ele, ai meu Senhor, era emprestado. Aí o Senhor falou para ele: o que foi, meu filho? Você já pensou se esse servo vai trabalhar sem o seu Senhor? Quem é que iria socorrê-lo no momento de dificuldade? Às vezes nós vamos trabalhar e não levamos o Senhor. Só lembramos dele quando o cabo está batendo na árvore pura, sem o machado, porque o machado já voou. Aí nós vamos clamar: ai meu Senhor. Às vezes só lembramos de Jesus quando dá tudo errado. Infelizmente, às vezes nós se lembramos apenas de Jesus quando alguma coisa aperta, quando o sono vai embora, quando as contas apertam, quando a dificuldade está batendo na porta. Aí nós lembramos de Jesus. Infelizmente, às vezes queremos Jesus apenas nos momentos de necessidade. E o Senhor não quer apenas um servo que Ele possa dar as coisas. Desde o princípio, Deus sempre quis que o homem, que o ser humano, que a mulher, fosse para se relacionar com Ele. Desde Gênesis, Deus descia para conversar com Adão, Deus descia para conversar com Eva. No entardecer, todos os dias, Deus falava com o homem, porque a intenção de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. Aí nós estamos perdendo espaço para muitas coisas, o espaço que deveria ser apenas de Deus, o espaço que deveria ser exclusivamente do Senhor. Aí quando o machado vai, nós ficamos perdidos. Isaías 54, versículo 2, Isaías 54, 2 diz assim: amplia a tenda da tua habitação, ali, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações, e se estendam, não as impeças, não as impeças, não as impeçam, não as impeçam. Não é Deus que impede, não as impeçam. Alonga as cortinas, ou alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. O crescimento ele vai acontecer. O crescimento ele vai acontecer, porque o crescimento ele é agregado ao trabalho. Se estamos trabalhando, nós vamos crescer, mas nós precisamos estar sempre bem firmes, para que no momento do crescimento, a gente possa permanecer aonde nós estamos. Aí, quando os momentos de adversidades acontecer, como foi o caso do machado que saiu, nós não vamos voltar atrás, porque nós firmamos as estacas, porque nós crescemos para baixo, para cima, para os lados e para dentro, porque levamos o Senhor conosco. E aí no momento que deu errado, o Senhor estava do lado. Eu falei: ai Senhor, não era meu, era emprestado. Aí o Senhor vai perguntar: aonde caiu? Aonde caiu? E aqui daria a mensagem para a gente ficar a noite toda falando, irmãos: aonde caiu? Aonde caiu? Aonde caiu? Porque nós precisamos estar atentos, não somente quando estamos caminhando, mas também aonde nós cairmos. Lembra quando Jesus falou para que João escrevesse para a igreja de Éfeso? Jesus falou para João: olha, lembra-te de onde caíste. Então nós precisamos lembrar, observar qual foi o motivo da nossa queda. Porque às vezes o nosso pensamento sempre está: não, mas eu não traí, eu não fiz nada, não tem nada de errado, por que eu estou assim?
Sabe qual foi o motivo da queda da igreja de Éfeso? Deixou o primeiro amor. Eles não roubaram, não se prostituíram, não usaram drogas. Eles apenas deixaram o primeiro amor. Jesus falou para ele: lembra de onde caíste. Porque às vezes nós acostumamos ao culto, à liturgia, à doutrina do ministério, acostumamos a nossa vinda na igreja, mas o nosso coração às vezes não ferve mais, o nosso coração não palpita mais, não anseia mais pela presença dEle. Irmãos amados, a nossa servidão tem que ser sempre próximo do nosso Senhor, aleluia. Tem que ter alegria na nossa servidão, na nossa convivência, aleluia. Tem que haver alegria no nosso amanhecer, de saber: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluias. Irmãos, e de repente o Senhor pergunta para ele: onde foi que caiu? Ele estava atento. Não caiu ali, ó. Tá bom. O seu Senhor pega, tira um pedaço de galho, joga lá, e o machado flutua. O que me chama a atenção é que Deus, para os irmãos que estudam aí, Deus, ele vai às vezes contra a lei da física. Deus às vezes ele confunde, né, a lei da química, da física, de tudo. Deus às vezes ele faz um embaralhado que a gente não consegue entender. Um machado flutuar porque caiu um galho na água. Você já parou para analisar que mistério? O machado flutuou. E quando o machado flutuou, o seu Senhor fala para ele bem assim: estende as mãos, pega-o e levanta-o. Estende as mãos, pega-o e levanta-o. Eu quero conjecturar aqui para mim encerrar. O galho que Eliseu pegou, que Eliseu quebrou, que Eliseu jogou, simboliza a cruz do Calvário. O ferro que estava afundado na água, na lama lá embaixo, simboliza os nossos pecados. Cristo levou tudo na cruz do Calvário, aleluia. E depois houve uma voz que diz: levanta-o, pega e levanta-o, porque, irmãos amados, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos avançar como igreja, aleluia. O machado era emprestado, mas não vai ficar naufragado. O machado é emprestado, mas não vai ficar perdido, porque o Senhor dos exércitos, Ele está conosco, aleluia. Ele vai dar graça, o machado vai flutuar, e nós vamos voltar a avançar para a glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.